E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre Backpropagation de uma forma mais clara. E basicamente a gente tem que explicar um conceito que é como Backpropagation é um algoritmo que usa cálculo para calcular a mudança nos seus neurônios artificiais, que é chamada de weights em inglês, na prática, do seu sistema. A gente vai ter que usar a chain rule, que é uma coisa que você aprende em cálculo, uma coisa bem básica em cálculo. Eu vou usar a forma de explicar aqui no canal Dr. Trevor Base usa, porque a forma que ele explica é muito fácil de entender. Então, como que funciona, né? Então você tem aqui, por exemplo, deixa eu apagar mais aqui. Tem, por exemplo, uma equação como essa. E você quer calcular as mudanças em x e y ao longo do tempo no seu sistema, né? Ao longo do tempo t, né? Então você tem aqui o tempo t, você tem as variáveis x e y, você quer calcular o w, né? Que é o seu sistema como um todo. E a forma que ele explica essa equação, a chain rule em si, é basicamente colocando um w aqui em cima, t aqui embaixo, x aqui, y aqui, todos aqui em volta de quadrados. E basicamente aqui vai a mudança, né, ao longo do tempo de w e y, aqui de w e x, a derivada, né, aqui de y e t, delta t, né, x dt. No fim, o que você quer saber as mudanças relacionadas a esses x e y da sua função ao longo de t. E como que isso é aplicado na prática em backpropagation? A questão é que, no caso x e y, seriam os parâmetros da sua rede, que é denotado normalmente por θ, né? E esses parâmetros, eles estão aqui. Eles estão, θ, essas bolinhas aqui, por exemplo, representam a sua rede escondida, que vai carregar os parâmetros do seu sistema, são os seus dados. São os seus dados relacionados, por exemplo, a fotos, a imagens do que você quer calcular, né? Imagens, por exemplo, de gatos e cachorros, que é um exemplo mais simples. Você quer calcular a diferença entre os dois, ou de, sei lá, cavalos e zebras, enfim. E os parâmetros são coisas relacionadas ao seu input, aos seus dados que você está usando. No caso, se fosse aplicado para questões financeiras, seria dados no Excel da vida relacionados a input relacionado a, por exemplo, bolsa de valores da vida, gráficos, enfim, desse tipo. Então, esse aqui é o seu input, esses são os parâmetros do seu input X. E aqui é basicamente uma matriz relacionada, uma soma gigante de matrizes relacionadas aos seus neurônios artificiais, weights, né, na prática. E isso daqui vai permitir que você calcule ao longo do tempo as mudanças, os valores aqui. No caso, esses daqui são conjuntos de valores numéricos que são seus neurônios artificiais, que eles vão mudando. Eles vão, para usar um jargão de neurociência, eles vão tendo uma plasticidade, né? Os valores aqui dentro, eles mudam conforme a rede vai aprendendo e ele vai melhorando os seus dados. Seu output que é Y, né? Que o objetivo seu é achar o melhor output. E para isso você tem que mudar os seus parâmetros. A rede aprende calculando os gradientes, que é denotado por E, que a gente viu no último vídeo.
ao longo do tempo. Então essa rede ela vai treinando continuamente. Por exemplo, um exemplo fácil de entender. No OpenAI 5, que é aquele sistema que jogava Dota 2. Durante a partida, ele calculava, por exemplo, em uma hora de partida, 45 gradientes. 45 es. Aqui, ó. Então durante a partida ele calculava 45 gradientes, denotado para ser triângulo contrário, para mudar a rede, né, e calcular o erro, achando o local minimum, né, que eu mostrei no último vídeo. E na prática o algoritmo para calcular esse local mínimo é relacionado à chain rule. Como que funciona na prática no artigo do backpropagation. Na verdade, antes disso, vamos ver como funciona essa equação na prática. Eu vou apagar essa parte aqui. Deixar isso daqui como tá. Essa parte aqui. E basicamente essa equação vai ser assim, tá? Só pra ficar claro, porque eu não tenho que mostrar. Então vai ser delta W, delta X. Eu suponho que você tenha já tenha anotado que eu coloquei na outra parte. Eu vou ter que tirar isso aqui também. Delta X, delta T. Então basicamente você vai querer saber a soma do seu... dentro do seu sistema você vai querer saber de todo o seu sistema da rede neural, as diferenças dos seus parâmetros que você tem no seu sistema. No caso não seria só x e y. No caso seu objetivo é as suas redes neurais, né? Você quer saber a diferença das suas redes neurais, que é o valor que eu coloquei antes, né? Que eles dão como... Nossa, esse daqui tá muito ruim. Que eles dão assim, né? Você quer saber de todas as suas redes, você quer calcular o local mínimo nessa rede. Quer calcular os erros do seu sistema para ele se atualizar, para você atualizar a rede. Você achar o local mínimo relacionado aos erros do seu sistema e melhorar isso. E no artigo eles descrevem essa equação dessa forma aqui. Literalmente da forma que eles colocam no artigo que está na descrição, tá gratuitamente. Então a forma mais básica que eles calculam eles calculam delta E, que é o seu valor que você quer calcular. Delta E por delta YI. Delta IJ. Delta XJ. Então, você quer calcular o seu gradiente E ao longo de XJ, né? Esse J são componentes do seu sistema, tá? São componentes da sua rede. Aqui também é J. E você tem que basicamente calcular de tudo, né? Ao longo do tempo. Deixa eu pôr mais claro aqui. Pra ficar mais fácil de ver. Não, acho que é só isso, na verdade. É só isso. Delta E. É isso mesmo. Então, você quer, ao longo dos seus componentes, dos seus dados, você quer calcular os erros ao longo do tempo da sua rede, da soma da sua rede. Basicamente, você pega todas as redes, todos os seus neurônios artificiais, calcula o erro no seu sistema, o gradiente daquela forma que eu mostrei no último vídeo. E é basicamente isso. E a forma que eles explicam a mudança nos weights ao longo do tempo é como se essas bolinhas fossem o seu grupo de weights, né, de neurônios artificiais da sua rede. W1, W3,
W2, W4. E basicamente você vai ter essa forma meio que recorrente de que é porque o nome é assim, backpropagation, que você vai atualizando a sua rede, fazendo primeiros testes. Vamos supor que você está fazendo um sistema que joga Atari, que foi muito comum. Tem um sistema da DeepMind, Agente 57 e também vários papers relacionados a treinar sistemas para jogar jogos de Atari. E cada vez fazendo algoritmos melhores, com Double Key Learning. Tem um que chama Rainbow, que é arco-íris, né? Que basicamente usa várias técnicas ao mesmo tempo. Várias técnicas, vários nomes diferentes relacionados a mudanças nisso para jogar Atari. Mudanças relacionadas a como calcular o gradiente ou coisas relacionadas a, nesse caso, a Reinforcement Learning. Mas nesse caso, o que Backpropagation faz é basicamente você fazer os erros serem corrigidos, calculando os gradientes ao longo do tempo, que é E, ou denotado por esse valor aqui. E você faz isso usando aquela equação diferencial para calcular de todos os seus weights, a soma disso, da forma gráfica que eu mostrei no último vídeo, e calcular o local mínimo. Pô, mas por que não calcula o global mínimo? Porque seria melhor. Seria melhor. É daquele exemplo que eu falei. Naquela função que eu mostrei que tem várias montanhas, né? Obviamente você quer achar se você achar o global mínimo, que é a zona mais baixa, vamos supor que seja uma montanha que no fundo tem mais ouro. Quanto mais fundo você for, mais ouro tem. Obviamente você vai achar mais ouro, vai ser mais relevante se você achar o global mínimo, o menor lugar possível, que vai ter onde vai ter mais ouro. Mas na prática a gente não consegue. Backpropagation não consegue fazer isso. É muito difícil achar fazer isso. Então, para funções não convexas isso aqui é muito difícil. Então, obviamente, a gente acha o local mínimo que funcionam. É isso que eles escrevem até na conclusão do paper. Então, é assim que funciona. Você tem um algoritmo que você roda o negócio uma vez, a gente chama de epochs. Sei lá, uma epoch. Aí ele começa a jogar mal no começo, por exemplo, um jogo. E aí você faz o backpropagation várias vezes até começar a ter um sistema regularizado o suficiente para te dar um resultado melhor, né? No fim, você quer ter resultado melhor para o seu sistema funcionar na prática. Então, basicamente isso. A gente vai explicar de uma forma mais detalhada depois. Ainda não é o suficiente ainda, nem pro básico. Mas basicamente é isso que eles mostram no paper deles. O paper está na descrição. O foco desses 2 vídeos agora foi explicar esse paper. Então, também está na descrição o vídeo que a gente usou para explicar, que é do Dr. Trevor Bassett. Eu gosto bastante dele. Então era isso, até o próximo vídeo.